tarde, hoje é terça-feira, 27 de fevereiro e você está assistindo ao Agora Notícias. Um estudante de 17 anos que foi baleado durante um assalto na Praça dos Ex-Combatentes, no Paraíso, segue internado no Pronto-de-Socorro Central de São Gonçalo e não corre risco de morte. Ele é aluno do primeiro ano e foi baleado por volta das 17 horas, quando saía do Colégio Estadual Walter Orlandini. Segundo os médicos, ele deve ir para um quarto da unidade amanhã. Ainda não há informações sobre as investigações. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a comentarista em segurança pública, Bruna Sotero. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Dani. Bruna, como é que estão os índices de assalto em São Gonçalo e também nessa região onde ocorreu esse crime? Sim, Dani, a delegacia que cobre a região dos bairros ali do Paraíso, Patronato, é 73DP. Essa delegacia, somente no mês de dezembro de 2017, registrou 174 casos referentes a roubo pedestre, né? Enquanto na cidade foram cerca de 500 casos, ou seja, somente essa região representa cerca de 30% dos casos que ocorrem no crime na cidade, né? E ainda, né, enquanto essa região coberta pela 73, durante o mês de dezembro desse mesmo ano, 2017, registrou cerca de 6 casos por dia, a cidade registrou 17, então são números bastante expressivos, né? E aí a gente tem o somatório do ano de 2017, que foi 2.400 casos de roubo pedestre no ano, registrados nessa região, coberta pela 73, enquanto a cidade foram cerca de 7.000. Então, os números da região são bastante expressivos em relação à cidade de São Gonçalo. Realmente números altos. Obrigada, Bruna, pela sua participação. Nada. E o assunto é repetido porque o problema continua o mesmo. A repórter Renata Sena, ela foi até a RJ 104 e viu os problemas enfrentados pelos motoristas que passam frequentemente ali pela região, como vegetação alta e buracos na via. Vamos assistir? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Chuvinha na final da tarde, bem agradável, né? Muito verde. Poderia ser um cenário maravilhoso para qualquer um relaxar. Mas esse monte de verde é a dor de cabeça de muito motorista. Pode não parecer, mas eu tô na RJ 104. O que poderia ser um cenário de fazer qualquer um relaxar no final da tarde é a dor de cabeça de todo mundo que precisa trafegar por aqui. Aqui atrás da gente é o Instituto Médico Legal. E quem entra já naquele clima de perder alguém da família, que é um momento de dor, né? A gente sabe que já é um momento complicado, ainda precisa ter atenção redobrada na estrada. Por aqui, todo o mato cobre a nossa visão. A gente pode não saber, quem não conhece a região, mas mostra ali, Felipe, por favor. Ali do outro lado ainda é a RJ 104. Como vocês podem ver, não dá para enxergar nada. O mato tomou conta de tudo. Aqui atrás, o Felipe vai mostrar para vocês, era o local usado para os carros das famílias que estão no IML estacionar. Todo o canto foi tomado por mato. Não tem mais onde os carros pararem e os carros precisam correr o risco de parar aqui, que faz parte do retorno da RJ. A nossa equipe entrou em contato com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, que é responsável pela manutenção da via. Eles nos responderam que estão aguardando a liberação da verba para fazer os reparos necessários. Nós já viemos aqui antes e vamos continuar voltando. Enquanto o DER espera a verba, a gente está mostrando para vocês que além de buracos, falta de sinalização, mato na pista, a população de São Gonçalo precisa de uma intervenção divina, porque as nossas leis por aqui não estão sendo cumpridas. É isso, enquanto os problemas não são resolvidos, os motoristas devem redobrar a atenção ao passar por esses trechos. Eu quero agradecer a participação de vocês que estão nos acompanhando. Continuem enviando seus comentários, suas reclamações, dúvidas, sugestões também, por aí pelos nossos comentários. Eu quero fazer uma retificação. Eu falei na primeira matéria sobre o estudante que foi baleado, que foi às 17 horas. Na verdade, foi 1h da tarde.
e continuamos a acompanhar o caso dos moradores da rua Fonseca Ramos, no centro, cujas casas foram interditadas após deslizamentos durante as chuvas que ocorreram em janeiro. Agora, a novela, que se arrasta há mais de 2 meses, tem um novo capítulo. Segundo os moradores, a chefe de gabinete e esposa do prefeito, José Luiz Nancy, que é a Eliane Nancy, teria informado para os moradores que o aluguel social que foi prometido pelo prefeito só seria pago após os moradores regularizarem o IPTU. Vamos assistir a reportagem da Marcela Freitas? Daniela, só vale o que está escrito e palavra o vento leva? Aqui em São Gonçalo parece que é assim. No dia 8 de janeiro, 8 famílias aqui da rua Fonseca Ramos foram aí devastadas pela chuva que atingiu São Gonçalo. O imóvel em que elas moravam caiu. Na ocasião, o prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nancy, esteve aqui, se disse solidário a essas famílias e chegou a chorar, dizendo que sentia a dor que eles sentiam e prometeu na ocasião o aluguel social. E essas famílias, caso precisem deixar os imóveis, vão ser levados para algum lugar? Nós vamos levar e nós vamos abrir o aluguel social para eles, entendeu? Arruma alguma casa, alguma residência que eles fiquem até a gente recuperar essa barreira, até poder dar condições de retorno deles. Coisa que não aconteceu. As famílias receberam um calote da prefeitura, não é isso, Adriana? Verdade. Nós tivemos, todos os moradores tivemos que abandonar nossas casas. Quem tem condição de pagar um aluguel foi pagar um aluguel. Inclusive minha mãe com 80 anos teve que sair da casa às pressas, teve que morar na casa de parente. E eu também estou morando de favor na casa de parente. E a casa está aqui, abandonada aqui, está caindo tudo, cada dia que passa, toda chuva que dá, está desabando tudo. A Adriana nos contava que chegou a pedir ajuda aí à prefeitura para construir um muro de contenção para evitar novos desabamentos, coisa que também não aconteceu. Na última chuva, o muro caiu aqui no local. O muro que não estava nem condenado. Ontem, a Adriana, ainda seguindo sua via crucis para conseguir ajuda, foi até a prefeitura de São Gonçalo e lá foi recebida por quem? Pela esposa do prefeito. O que ela falou, Adriana? Ela mandou ir no CRAS e mandou ir na Defesa Civil para ver se só vão ajudar se tiver com o IPTU pago. Quem não tiver com o IPTU não vai ter ajuda, entendeu? Foi o que ela falou pra gente. Infelizmente, a Adriana comprou esse imóvel aqui de um familiar que não pagava IPTU. Sem esse pagamento, vocês não têm ajuda, né, Adriana? Não tem. Estão com os braços e mãos atados. Isso tá uma pouca vergonha. Cada dia que passa a gente precisando de ajuda, ninguém ajuda. O prefeito não quer nem saber da gente. Como é que vai ficar a nossa situação? Nossas famílias assim, olha como é que tá, secou tudo, nasceu até mato. De tanto tempo que ele deixou isso aqui. Eu quero a ajuda da prefeitura, saber o que ele vai fazer por nós. Prefeito, vamos cumprir a sua palavra? Os moradores seguem seus dramas e nós iremos acompanhar até eles terem uma solução. E as ruas de São Gonçalo ganham a cada dia mais e mais buracos, devido às chuvas frequentes e à falta de manutenção nas vias. O problema crônico acontece em vários bairros da cidade. A Marcela Freitas tem mais detalhes. Daniela, aqui em São Gonçalo, a gente tem buracos para todos os tipos de gosto. Aqui na rua Jovelino de Oliveira Viana, os maiores postos comerciais da cidade tem um buraco a cada 20 metros. Não sei se você consegue ver que está chovendo um pouquinho. Choveu, o buraco apareceu. Daniela, visite São Gonçalo e caia no buraco. Assim como a história da Adriana, moradores aqui do Colubandê, da rua Maurício Rachid, sofrem também com as consequências das últimas chuvas que atingiram São Gonçalo. A rua deles caiu quase por completo, o que ficou um imenso buraco, sem nenhuma previsão de obras da prefeitura. Daniela, mesmo quando a prefeitura tenta acertar, a gente não entende muito o que eles estão fazendo. O que é isso, prefeito? Seria um castelinho de areia?
Vitor, você como morador aí do Galo Branco, como que você vê essa situação, Vitor? Isso é um absurdo a gente pagar IPVA, pagar também o nosso IPTU, nosso direito tem esse buraco aqui atrapalhando a nossa vida. Recentemente, acidente, nós afetando nosso carro, nosso veículo, e ninguém toma providência. Você me falava que você é motorista, né? Então você percorre por muitos locais da cidade. E você vê muito buraco pela cidade? Isso aqui já está um bom tempo. Cadê o prefeito, Vitor? Até agora, ninguém toma providência. A prefeitura foi procurada, mas até o início do programa ela não deu nenhuma resposta em relação aos casos. E o Agora Notícias fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha durante a nossa semana de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, no nosso Facebook. Até mais!